Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito do médico amado, médico Lucas, capítulo de número 5, localize, por favor, e vamos ouvir um pouco das Sagradas Escrituras. Vocês encontraram? Diz o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que haviam feito, também assim ficaram. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, abandonaram tudo e o seguiram. Tome assento. Fique com a Bíblia aberta, por favor, mesmo assentado. Queridos irmãos, eu quero propor a vocês algumas observações desse texto. Observações essas que estão relacionadas diretamente a um cunho de conceito não doutrinário, mas que pode ser aplicado de uma forma muito bem pontuada para o dia a dia. A ideia que o texto nos sugere é de que Jesus está vindo de uma grande mensagem pregada. O fato é que essa mensagem atraiu uma grande multidão. Essa grande multidão, diz a Bíblia, acompanhou a Jesus por onde Jesus estava então a caminho. Ainda que ouvindo a mensagem, a ideia ali era ouvir a pregação, era ouvir a palavra, era ouvir o ensino que Jesus tinha para ensinar, para se debruçar a explicar a eles. Essa multidão está apertando Jesus porque quer ouvir a palavra. E a palavra, ela tem um cunho, é a palavra de Deus. Eles querem ouvir a palavra de Deus. Só que uma cena inusitada vai tomar conta do cenário de forma literal aqui. A Bíblia descreve que, enquanto Jesus vem chegando com a grande multidão junto ao lago de Genezaré, que tem outros nomes, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades e por aí vai. A Bíblia informa que Jesus, viu 2 barcos parados junto ao lago. Na beira da praia ele viu esses 2 barcos parados. Só que o que chama a atenção dele é que os pescadores haviam descido
E havendo descido, eles estavam lavando as suas redes. É uma cena inusitada porque o normal era que eles estivessem colocando os peixes na armação para serem ofertados. Porque o peixe fresco, ele tem um valor que, comercialmente falando nesse contexto, gera um retorno muito considerável. Então era muito normal os pescadores, irmã Tainara, virem com os seus peixes, colocarem sob a rede, de uma ponta a outra com ela deitada, e apresentarem a qualidade dos peixes que então foram pescados, para que assim fosse vendido. Porém, é exatamente o oposto disso que faz Jesus fitar os olhos neles. Mas não fitou só os olhos neles. Fitou os olhos na ferramenta de trabalho deles, a saber, os barcos. E ele pede para que Pedro empreste o seu barco. Este barco é uma ferramenta. Este barco, em contrapartida ao fato de Jesus estar pregando a palavra para uma grande multidão, este barco vai ser um instrumento importante para Jesus. Porque mesmo que para Pedro, ou nas mãos de Pedro, o barco perdeu a configuração pela qual ele fora criada, projetado, idealizado, nas mãos de Jesus agora ele recebe uma configuração diferente. Jesus pede o barco emprestado para então do barco poder ministrar a palavra. Entrando no barco, a partir do ponto de que Pedro empresta, ele pede para que Pedro empurre o barco para fora da beira da praia, ou seja, para o mar, para que se afaste um pouco e desta forma seja melhor ouvida a sua voz. Porém, o que eu consigo compreender com isto é que Jesus está ensinando-nos um modelo de avivamento que tem muito mais a ver com aquilo que nós fizemos do lado de fora do que o que nós fizemos do lado de dentro. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o barco era de Pedro, o barco era para a pesca, o barco era para trazer o pão de cada dia, o barco era para que Pedro pudesse dar a resposta familiar necessária. E Jesus vai usar este barco, que está em uma configuração de frustração. Jesus vai usar esta ferramenta, usada no dia a dia, que nada tem a ver com a religião, para desta ferramenta gerar a supremacia da glória do nome do Pai. Uma vez entendendo isso, é válido lhes lembrar que Jesus estava interessado em ensinar para nós, para Pedro e para quem quer que seja, que culto tem mais a ver com o que eu faço fora do templo do que o que eu faço dentro do templo. Uma vez dito isso, eu preciso te lembrar que Jesus estava ensinando para Pedro que era importante oportunizar às mãos de Jesus as ferramentas que fogem da configuração da religião. Porque a gente compreende em um núcleo religioso que bom é quem prega, bom é quem ora, bom é quem sabe dirigir um culto, bom é quem sabe tocar um instrumento, bom é quem sabe fazer uma boa recepção na entrada, na portaria da igreja, bom é quem sabe talvez tanger a liderança de uma igreja. Só que Jesus está ensinando que, ainda que seja com a cola de um sapateiro, colando sola de calçado, lá dentro daquela empresa, tu pode ser crente lá, tu pode adorar o nome dele lá, tu pode ser uma boa ferramenta na mão dele lá, ainda que seja com uma máquina de solda, TIG ou MIG, ou seja lá, como queira, tu pode ser uma ferramenta na mão dele.
ainda que seja com lixadeira, ainda que seja com ferramentas de uso braçal, ainda que seja com colher de pedreiro, ainda que seja amarrando ferro em uma esteira, você pode ser uma ferramenta na mão dele. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo de pregar aqui. A gente pitolou a ideia de que sermos bons pregadores é só de púlpito, sermos bons homens de Deus é só na configuração religiosa. Mas eu quero dizer para você que você administrando aquela empresa pode glorificar o nome do Senhor. Você gerenciando aquele departamento na firma pode glorificar o nome do Senhor. Você trabalhando com TI pode glorificar o nome do Senhor. Você sendo um técnico de enfermagem pode glorificar o nome do Senhor. Você sendo um pedagogo pode glorificar o nome do Senhor. Independente do que seja, servente de pedreiro, apontador de obra, você pode ser engenheiro, arquiteto, você pode glorificar o nome do Senhor. Não bitole, não bitole, porque o nosso Deus, apesar de ser atemporal, Ele é multiforme. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Você do lado desse irmão prega melhor do que eu com o microfone na mão. Então dá uma olhada para ele com muita certeza e diga: Deus quer usar você. Culto, no conceito de Jesus, está relacionado com as habilidades que eu posso desenvolver, ainda que não tenha nada a ver com o complexo da religião. Culto tem mais a ver com o que eu faço do lado de fora do templo do que o que eu faço do lado de dentro do templo. E ele deixou isso claro para a mulher samaritana, quando perguntando a ele, no questionamento religioso: adoramos aqui ou adoramos lá em Jerusalém? Onde é que a gente adora? Jerezinho ou lá? Que negócio é esse? Eu não sei qual que é o certo, qual que é o errado. Jesus olhou e disse assim: mulher, a questão não é se você adora lá ou cá. A questão é que Ele quer que você seja um verdadeiro adorador, e que adore em espírito e em verdade. O modelo de culto de Jesus tem a ver com quem você é, e não só apenas com o que você faz aqui dentro. Porque o que você faz aqui dentro, você faz em um dogma de conceito religioso na maioria das vezes. Dá glória porque alguém está dando, dá aleluia porque alguém está dando, levanta a mão porque outra pessoa levantou do lado e você não quer ficar constrangido e já mete a mão lá em cima e levanta também. Jesus está dizendo: eu quero você também em sua totalidade, do que diz respeito ao lado de fora. Até aqui tudo bem? Eu gosto do conceito da reforma protestante, porque foi a reforma protestante que fez com que o continente europeu, em seu bojo, em seu conteúdo, mudasse toda a sua configuração. Se você pegar a reforma protestante, você vai ver que no conceito de adoração a Deus, a reforma protestante gerou algo muito bom. E a pergunta é: qual? O que é isto muito bom que a reforma protestante gerenciou? Gerenciou uma ideia em que comportamentos externos geram mais bons resultados do que comportamentos internos. Porque tem muita gente que é boa aqui, mas do lado de fora só Deus sabe quem Ele é. Então a reforma protestante veio para romper essa linha que existia e que rompia as características de tempo com as características externas de vivência. A reforma protestante fez com que tudo aquilo que estava sendo gerenciado em profissão, em tudo aquilo que era feito, se era bom ou ruim, começasse a ser atenuado pela vida que você tinha em Cristo Jesus. Logo, se eu sou um bom crente, e sou um bom crente genuíno, eu tenho que ser um bom empregado, porque se eu for um bom empregado genuinamente falando, eu vou ver a empresa indo bem, e ao mesmo tempo vou fazer o nome do Senhor ser glorificado na empresa onde eu trabalho. Eu vou melhorar
isso aqui porque preciso melhorar aonde você convive e as pessoas com as quais você desenvolve o seu trabalho, aquilo que você faz lá, o teu testemunho lá, glorifica ou envergonha o nome de Jesus de Nazaré. Pergunto de novo, que é para tu ir brabo comigo para casa, mas pensando em melhorar. Você do lado de fora parece mais filho de Deus ou filho de Satanás? Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: é tempo de você desenvolver as características de um verdadeiro filho de Deus. Se você fazer uma análise no conceito da reforma protestante do bloco europeu, você fazer um comparativo entre Alemanha e Portugal, Suíça, França, Inglaterra e Espanha, você vai perceber a grande diferença que a reforma protestante gerou. Pergunte por quê? Porque depois da reforma protestante, nós vamos perceber, para quem nunca estudou sobre isso, é importantíssimo que você estude. Depois da reforma protestante, nós vamos perceber que a Alemanha se tornou a mais poderosa fabricadora de carros. BMW, Mercedes, é de lá. Por causa do quê? Reforma protestante. Se você pegar a reforma protestante, você vai ver que a Suíça, depois da reforma protestante, despontou como a maior potência em fabricação de relógios. Se você pegar a reforma protestante, você vai ver que a Inglaterra foi a mãe, a vetora direta do maior poder educacional que existiu e existe até hoje. Quando você pega as melhores faculdades do mundo, sabe do que elas são oriundas? Do Evangelho. Foram cristãos que fundaram as maiores faculdades do mundo. Sabia disso? Não? Pois então saiba, uma reforma que começa aqui, passa para o meu corpo e é evidenciado pelo que eu faço, pode mudar a história de um país, de uma nação inteira. O problema é que a gente bitolou. E por ter bitolado, acha que culto é só o que eu faço aqui. Culto é o que você faz na vida, com as ferramentas que você tem. E aí a pergunta que não quer calar é essa aqui, e eu estou só introduzindo. Qual é o teu barco? O que é que você tem na sua mão que pode, na mão de Jesus, ser uma ferramenta para a glória do nome do Pai? Qual é o teu barco? O teu barco é uma troquez na mão, enrolando o arame? O teu barco é uma colher de pedreiro? O teu barco é a tela de um computador o dia inteiro digitando e fazendo formulário? O que é o teu barco? E é isso que Jesus está interessado em saber. O teu barco é importante para mim, porque através dele eu posso glorificar o nome do Pai na terra. E esta é a maior exigência deste presente momento. Aqui dentro ninguém ganha alma, senhores. Aqui dentro ninguém precisa pregar o Evangelho. Porque se a pessoa está aqui dentro, está porque o Evangelho já foi pregado a ele ou a ela. Deus está nos chamando para um compromisso mais sério. O compromisso de sermos não só filhos do reino, mas evidenciadores dele nas nossas atitudes. Qual é o teu barco? No meu caso, o meu barco por muito tempo foi um riscador de porcelanato, um batedor de massa, laser. Foi por muito tempo o meu barco. Qual é o teu barco? Deus quer usar você. O culto terminou. Jesus terminou de pregar de forma inusitada. Ele chega até Pedro. Ele diz assim: bora pescar? Topa ou não topa? Pedro olhou. Ele disse assim: é para ir mesmo? Então eu vou. Só que você tem que lembrar de uma coisa: Pedro já tinha pescado a noite toda.
e nada tinha apanhado. Nada. Chegou de manhã frustrado, olhou para Jesus, Jesus olhou para ele. Bora pescar? Partiu? O que eu estou querendo dizer com isso é que a atitude de Pedro, ela é de confronto. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Pedro está nos ensinando é que as nossas experiências não podem valer mais do que a direção que Jesus nos dá. Vocês estão me entendendo que vocês estão com uma cara de Netflix hoje? Ou vocês estão com frio, eu vou pedir para fechar a porta lá. Acho até que dá para encostar essa porta. Eu vou perguntar de novo. Será que as tuas experiências, quer sejam positivas ou negativas, não estão sendo usadas por você para te auto-sabotar nas direções que Jesus já te deu? Porque vale, irmão, vale a análise. Pense comigo. Pedro teve uma noite inteira. Não é 2 horas da madrugada só apenas. É uma noite toda. Até arraiar o dia. Tentativas e mais tentativas e nenhum resultado. Quando ele volta, depois de ouvir uma mensagem inteira sendo pregada, Jesus olha e diz assim: vamos pescar. Ele poderia ter gesticulado muita coisa, mas a única coisa que ele diz: eu pesquei a noite inteira, não consegui nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isso aqui tem que ser por nós pontuado, porque é válido o fato de que Pedro está dizendo: eu tive uma experiência negativa, mas eu quero fazer uma observação. E a observação é essa, Jesus: aonde tu me mandar eu irei, aonde tu me dirigir para estar ali eu estarei. As tuas experiências negativas do que você já viveu até aqui não podem ser os vetores que negligenciem a direção que Jesus está te dando. Se ele disse vai, vá. Se ele disse faça, faça. Pastor, mas eu já fiz e deu errado. Se ele disser faz de novo, esteja disposto, porque sob a direção dele não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Depois que Pedro vai, Pedro tem um resultado. O resultado é o barco dele quase afundando e ainda por cima botando o de Tiago em risco também. Porque ele viu que a bênção era tanto que não dava só para ele. Ele tinha que repartir. Quando Tiago vai com outro barco, o barco lota também, a ponto de quase os dois afundarem. Isso aqui é muito bom, sabe por quê? Porque isso aqui traz uma referência de que o pescar os peixes ali era quase que uma impossibilidade na mentalidade de todos que estavam na beira da praia. Porque esse não era o horário apropriado, não era o momento apropriado, não era o lugar apropriado. E muito provavelmente, isso tudo que aconteceu, só aconteceu por causa de uma coisa. Pergunte qual? Enquanto Jesus prega, Pedro limpa a rede. Enquanto Jesus prega, Pedro limpa a rede. Prega Jesus, Pedro limpa a rede. Prega Jesus, Pedro limpa a rede. Limpa a rede, ouve Jesus. Ouve Jesus e limpa a rede. Por quê? Porque nada é pior do que perder uma oportunidade. E eu gosto disso aqui porque quando Jesus vê ele chegando empolgado, Fabiano, animado, estarrecido com o que aconteceu, ele se joga aos pés de Jesus e diz assim: te afasta de mim. E essa não foi a primeira experiência dele com Jesus, tá? Jesus já tinha ido lá na casa dele. Te afasta de mim. Por quê? Eu sou um homem pecador. Não chega perto de mim, não.
Jesus o deu um olhar, como quem diz assim, cara, se tu soubesse que essa é a primeira de muitas vezes que a gente vai andar junto. Jesus olha e diz assim, a partir de hoje, se tu me seguir, tu serás pescador de homens e não mais de peixe. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque Jesus estava não mudando a configuração do feito, da ação, mas sim do resultado. Tu trabalhou a noite toda para pescar peixe, agora vai trabalhar de dia e de noite, e até o enfado da tua alma, para pescar homens. Eu gosto do que escreveu o Renan de Mello no livro Pedro, a história de um pescador. Ele diz que Pedro pescava peixe vivo para morrer na beira da praia. Depois que Cristo o encontra, ele vai pescar homem morto para dar vida. É assim que Deus trabalha, é assim que Jesus trabalha. Ele pode até não mudar aquilo que eu já fazia antes, mas se permitiu eu continuar, permitido está para que então o nome dele seja glorificado, seja adorado, seja bendito. Outra realidade que Cristo está revelando para Pedro é que o fato de não ter mudado o prefixo pescar no conceito de peixe e homem, ele está dizendo, não vai mudar o modelo. Tu não vem, o peixe não vem até você aqui na beira da praia, não é não? Não vem não, senhor. Tu não tem que entrar lá, sim. Não tem que te arriscar, sim. Não tem que passar a noite em claro, sim. Assim também vai ser com as almas. Vai ter que se arriscar, vai ter que passar a noite em claro, vai ter que chorar, porque às vezes a tentativa deu errado, mas vai ter que voltar no outro dia lá, porque talvez na primeira não deu certo, na segunda não deu certo, mas na terceira vai dar. Eu estou pregando para uma igreja ávida pela palavra, sim ou não? Então se reage. Deus está dizendo para alguém, acorda, é tempo de ganhar almas. Almas. Agora, vamos pensar com bastante maestria aqui. Billy Graham, falando sobre evangelismo, o maior evangelista que existiu no século 21 tem nome, o nome dele é Billy Graham. O maior evangelista. Com uma mensagem pregada, Billy Graham conseguiu ganhar mais de 10 mil almas em um estádio. Uma mensagem pregada. Billy Graham escreve que a comparação que Jesus faz no cenário do campo e do ceifeiro, quando ele diz, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. A seara já está madura. Quando ele faz essa comparação, Billy Graham diz que essa comparação é muito boa. Eu vou pontuar apenas um motivo, mas de vários, um motivo em específico eu pontuo. Qual? Todo campo, depois que recebe a semente, e a semente começa a germinar, e se ergue da terra como fruto, todo fruto tem um tempo para ser colhido, sim ou não? Senão ele amadurece, depois de amadurecer, apodrece e cai. Muito normalmente, o fruto quando já cai da árvore, já cai porque perdeu as suas fibras, e já está em putrefação. Como assim, pastor? O que Jesus estava falando no conceito de campo aberto, ceifeira e seara, é de que até uma alma tem um tempo certo para ser colhida. Eu vou falar porque é necessário. Você sabia que tem gente que talvez cruzou o teu caminho e você perdeu a oportunidade de colher aquela semente? Porque era uma alma que Jesus tinha colocado ali. E a seara, e este é o problema. Senhor, ajuda esta igreja a compreender isso de uma vez por todas. O problema é que nós achamos que vir para culto sozinho, sem convidar uma pessoa, nos dá o direito de bater no peito e dizer que somos crentes.
Jesus tinha uma preocupação tão grande com o ato efeito do reino em atividade, do longo alcance da mensagem, que ele está dizendo: rogue ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Não é ceifeiro, é ceifeiros. Por quê? Se já tem. Porque os que têm estão mal acostumados. Entraram em estado de automatização. Eles chegam, eles sabem que vai ter tal e tal coisa. E tem gente que pode ver. Tem gente que, quando deu 8h20, o pastor não chegou ainda. Meu Deus, hoje não é o pastor que prega, quem é que vai pregar? Porque tem uma automatização até na mente, no cerne, no cerebelo, lado direito, lógica, lado esquerdo, sentimento. A gente tem essa mistura do quê? De olhar e dizer: rapaz, tem alguma coisa errada. A lógica é essa, essa e essa e essa. E se Deus não quiser fazer assim? E se Deus não quiser que aconteça dessa forma? E se Deus quiser que o mendigo entre por aquelas portas, pegue o microfone e pregue a palavra, qual será a tua reação se Deus quebrar o protocolo? Nós estamos pitolando a seara e os ceifeiros e declarando que a seara e os ceifeiros só funcionam se for desta fórmula, pois Jesus está dizendo: rogai ao Senhor da seara, a seara tem um Senhor, não tem vários. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiro. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei nem como vai chegar, mas que venha ceifeiro, que venha ceifeiro, que venha ceifeiro. E quer ver uma verdade? Ela é empírica, eu preciso falar. Talvez você está sentado do lado de um. Essa moça aí, esse rapaz aí, talvez é um baita de um ceifeiro e nem sabe que é. Tu já pensou? O que é que tu pode receber na glória por ganhar uma alma? Tu já pensou a importância que tu vai ter ao chegar na glória por pregar a palavra e ter ganho almas? Não porque a gente acha que a gente vai receber galardão pelo ato e efeito de cantar bem, de pregar bem. Não! A honra lá em cima é de quem se fez servo aqui embaixo. Urimai de revasse daragaio. Pregue, nem que seja para uma criança, pregue. Oregalai de revasse calamandaraia. Nem que seja para uma criança, pregue a palavra. Nem que seja contando uma historinha da Bíblia, pregue a palavra. Pregue para os seus filhos. Tem crente aqui que nem para o filho prega. E eu descubro, sabe como? Pelo testemunho do filho dentro da igreja. A Tatiana está aqui, ela deve concordar comigo. Acredito que concorde, porque eu conheço a consciência dela. Escute isso aqui. Eu sou de um tempo que nós não precisávamos fazer escolinha em horário de culto para segurar a criança sentadinha na cadeira ouvindo a palavra. Eu sou de um tempo que as crianças vinham, sentavam nos primeiros bancos, quietinhas, ouvindo a palavra sendo pregada. E quero uma verdade, quando chegava o final, vinham as crianças para frente e eram batizadas com o Espírito Santo no culto da palavra. Pastor, prova, quem está falando para você tinha 10 para 11 anos de idade, em um culto de ensino da palavra. Quando foi feito o apelo, eu vim para frente e fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. O que eu quero dizer a você essa noite é que é tempo de nós começarmos a zelar pelo ensino da palavra e pregar para alguém. Você tem a oportunidade de pregar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, e às vezes para as mesmas pessoas. E às vezes para as mesmas pessoas. Pois bem, essa tarefa é uma tarefa de urgência. Toda alma tem um tempo para ser alcançada. Logo, se tem um tempo, eu posso dizer qual é o teu tempo? Sim ou não? Não. Porque pode ser que eu saia daqui a pouco e eu morra.
Pode ser que de forma súbita, pelo conceito histórico da minha família, em conceito patológico, eu tenho uma parada cardiorrespiratória e morra. E você não sabe. Eu não sei qual é o teu tempo. Eu também não sei qual é o meu. É por isso que a mensagem tem que ser entregue urgente. Tem que ser entregue urgente. Pregai em tempo e em fora de tempo. Pregue para alguém. Fale do amor de Jesus para alguém. Mire naquela alma e insista nela até o final, porque você pode ter certeza, Deus vai ser glorificado por intermédio do teu esforço. Deus vai ser glorificado por intermédio do teu empenho e do teu esforço. Pois bem, resultado, deixaram tudo. Eles deixaram. Por que alguém está vendo o barco carregado de ouro, carregado de dólar, carregado de reais, que não vale nada hoje mais, vamos usar a expressiva, carregado de uma moeda monetária que na época era muito considerada? Porque é que alguém está vendo o barco lotado, se joga no chão, deixa barco, deixa peixe, deixa rede, e segundo Marcos, deixa até o pai e vai. A Bíblia diz que Pedro deixou tudo e o seu pai e foi. Por quê? Porque ele aprendeu uma coisa que a gente demora muito para aprender. Qual, pastor? O barco ali, a partir do momento que Jesus entra, se torna uma região de autoridade por ele, instituída. Segundo, o barco só dá resultado depois que Jesus entra e sai dele e ordena que ele vá para o alto mar. E terceiro, os peixes que são este resultado passam de agora em diante a não ser mais de Pedro, mas de quem deu a ordem. Não entendi, pastor? Tu vai entender agora. No conceito cultural, todas as vezes que um pescador ia para a pescaria e se preocupava em buscar o peixe, buscar o resultado, ele ia sempre sob uma liderança, sob uma voz ativa. Era essa voz ativa que responderia pelos danos, pelos gastos e pelos investimentos. E caso desse resultado, também era essa voz, eu vou falar, que era a dona do resultado. Então é por isso que Pedro não tem dificuldade de deixar barco, deixar peixe. Por que eu vou ficar me preocupando com um barco cheio de peixe, se eu tenho quem deu a voz de autoridade, se eu tenho quem deu a palavra? A gente se apega em umas coisas tão pequenas, a gente se apega em umas coisinhas tão enfadonhas, tão corriqueiras da vida, que em nada nos edificam. Eu gosto de Davi. Quando o filho dele quis tomar o trono, a Bíblia diz que ele saiu do trono. Quando o filho dele quis pegar o cetro, a Bíblia diz que ele largou o cetro, largou a coroa, largou tudo, até o palácio, o ouro, tudo, e deixou para o filho. Mas pastor, ele era o rei. Exato. Porque ele pode ter perdido a coroa, pode ter perdido o cetro, pode ter perdido o trono, mas a cabeça ungida ele não perdeu. E o que a gente não pode perder é a consciência de quem nós somos nele e do que ele é para nós. Se vão os amigos, se vai a influência, se vai às vezes até a notoriedade, mas que fique o Espírito, que fique a glória do nome dele, que fique a presença dele sobre nós e a marca que chancela quem nós somos nele. Agora vamos lá.
Vou tentar em 15 minutos terminar. Tenho 4 pontos aqui. Deixa eu fazer um registro. Quem aqui já passou a noite toda acordado? Levanta a mão. A noite toda. Você passou acordado a noite toda? Levanta a mão. Só para mim conhecer assim. Eu também. Agora vamos lá. Quem aqui já emendou o dia e a noite toda acordado? Levanta a mão. Principalmente quem vai em velório, né, irmão? Sangue de Jesus, irmão. No outro dia, depois das 24 horas sem parar acordado, ou às vezes até mais, o que você quer? Não é descansar? Sim ou não? Sim ou não? O Pedrão é diferenciado, irmão. Esse cara é outro naipe. Esse cara não é normal. Porque ele ficou a noite toda, fora o dia, a noite toda acordado, não pescou nada e quando chegou na beira da praia, já foi logo limpando a rede. Ali limpar, tem 2 observações: costura e remoção. O conceito aqui é de reparo. Reparo ali é pegar a ponta que está sem ponta e ligar a outra ponta que está sem ponta. É fechar os buracos. Tem pescador aqui? Levanta a mão. Os maranhenses, baixa a mão porque vocês não pescam nada. Brincadeiras à parte. Mas falando muito sério agora, só vendo para crer. Liga um ponto ao outro. Vai reparando a rede. Vai fechando a fissura. Vai fechando os buracos na rede. Por quê? Quem está indo para pescar tem que saber que corre risco de pegar coisa que não está esperando pegar. Nem todo mundo é peixe. Eu disse para Jesus: Jesus, a mensagem está pronta, eu ia falar sobre as ovelhas, e o Senhor vem com esse negócio de peixe. Jesus disse para mim: vai, fala o que eu estou te mandando, porque depois o preço vem. Eu disse: não vou, até o final. Eu disse: não vou pregar o que eu quero, vou pregar o que eu quero. Quando eu senti uma dor no corpo, irmão, que a respiração ficou um pouquinho ofegante, eu digo: não, Jesus, eu vou pregar o que tu quer, eu vou pregar o que tu quer, relaxa aí que eu vou pregar o que tu quer. Nem sempre a gente vai pescar aquilo que a gente espera pescar. Às vezes, irmão, não vai ser peixe que vai vir, às vezes vai vir lixo, às vezes vai vir porcaria, às vezes vai vir peixe que não dá para ser peixe, porque na verdade é uma maldição até dentro do mar. Nem sempre vai vir o que a gente quer. E daí que a gente não pode desistir por causa daquilo que deu errado. A gente não pode desistir porque aquilo que a gente investiu, aquilo que a gente aplicou o coração em fazer, não deu o resultado esperado. Não me interessa se vai vir seja lá o que for na rede, eu não vou deixar de lançar a rede. Mas não vou mesmo. Pastor, traição dói, meu filho. Oxe, como diz os mineiros, ai se dói. Pastor, mas ser negligenciado dói, meu irmão. Como dói. Pastor, mas ser traído dói, irmão. Dói não é pouco. E talvez tu já passou essa dor. Porque às vezes as pessoas falam aqui em cima no púlpito como se eles fossem supermans, super-homens. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque você também passa as suas dores. Aí tem alguns que dizem assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Como se eles fossem os únicos ungidão. Ali ungidão. Não, irmão. Ungido aqui todo mundo é. Ou você acha que eu vou me colocar num pedestal para você ficar com medo de falar de mim? Não, irmão, quer falar, fala. Quer tocar, toca. Não tem problema. Quem confiou essa unção foi Deus. Tu vai responder a Ele. Hoje recebi um áudio de um homem que eu e você conhecemos de Gramado, que sofreu um acidente de moto e que está na prévia vegetando. Perdeu a audição. Eu lembro que eu quis ajudá-lo. Mas quis ajudá-lo no conceito de reerguer a moral, de reerguê-lo das cinzas da sua vida. E ele simplesmente negligenciou a minha palavra de pastor sobre ele. Me mentiu, me enganou. E quando eu me posicionei, ele decidiu sair da igreja.
que saiu falando mal de mim, mas detonando o meu nome, irmão. Hoje, depois de 1 ano e 3 meses, eu recebi um áudio dele. E o áudio dele, com a voz embargada porque não consegue falar direito, pedindo perdão. A primeira coisa que ele pediu foi perdão. Perdeu a audição, não consegue caminhar direito, está fazendo fisioterapia, não tem mais o dinheiro que tinha, e aliás, trabalhou para você, lembra? Ganhando muito bem, um ótimo salário, perdeu tudo, perdeu a saúde, porque tocou em mim? Não, porque quem toca em pastor, toca em qualquer pastor, é um hábito, é uma reincidência. Vai tocando num aqui, vai tocando no outro ali, vai tocando num aqui, vai tocando no outro ali. E quando vê o resultado, vem. E esse resultado é doído, machuca. Então, para mim, irmãos, esse conceito de falar ou não tem problema. Não há problema. O problema é que nós perdemos a noção de que se uma vez nos entregamos para Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e a partir de então, eu passo a ser exemplo para aqueles que talvez precisam de um ponto de referência. E é por isso que quando você pesca, você corre o risco de não pegar tudo aquilo que você espera, e não pegando, você tem uma oportunidade. Qual? Fazer com que o bom peixe seja exemplo para aquele que precisa de um exemplo. Pedro não deixou de pescar, não deixou de tentar, e quando acordou pela manhã, o que é que ele quer? Descansar. Só que não, ele não vai descansar, cansado, mas está lavando rede, cansado, mas está se preparando para uma outra oportunidade. Viva pronto para as oportunidades. Eu vou falar de novo. Futuro não é conceito acidental, meu filho. Não. Futuro é intencional. Aqui vai uma historinha que talvez você não saiba. Quem aqui tem sonho de conhecer a Disney? Levanta a mão. Alguém tem? Olha lá. Principalmente os adolescentes e crianças. Walt Disney foi um pai que, apaixonado pelas suas 2 filhas, decidiu fazer um parque para elas. O parque não tinha magnitude do que nós vemos hoje, mas ele fez. E aquilo virou um conceito empreendedor para ele. E foi fazendo outro. A ponto de que, você sabe tanto quanto eu, que o maior hoje, ou o mais conhecido, fica em Orlando, na Flórida. Sendo que o Walt Disney é da Califórnia, ou seja, da costa ocidental. Ele não tem nada a ver com Orlando. Mas se espalhou tanto que virou hoje uma marca. O Walt Disney, quando estava para inaugurar um dos maiores parques, a história diz que, em sua biografia, que ele vem a falecer um dia antes da inauguração. De repente, no outro dia da inauguração, o engenheiro está posto diante daquilo que seria o palco da glória de Walt Disney. A esposa ao lado, ele olha para ela e diz assim: quem dera ele tivesse tido a oportunidade de poder ver tudo isso aqui, mas infelizmente morreu sem ver e sem enxergar nada disso. A mulher de Walt Disney olhou para ele e disse assim: não, senhor, ele viu isso aqui muito antes da gente. A gente só está pisando em algo que ele viu antes da gente. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que futuro é acidental. Não, futuro é intencional. Você tem que mirar o teu amanhã e correr atrás dele. Você tem que mirar o teu amanhã e fazê-lo trazer a realidade. Só que você precisa estar pronto. Por quê? Porque oportunidade, palavra falada
e flecha lançada nunca mais volta. Posso? Mesmo sem poder eu vou falar. Teologia de vovô. Cavalo encilhado passa uma vez só. Monta pra cima, meu filho, e dê carreira. Porque senão, nunca mais tu pega. Não entendi, pastor. Sabe qual é o teu problema? É que hoje, como diz por aqui, né? Alguns dizem, tu tá chorando as pitangas. Chorando as pitangas. Porque há muito tempo atrás, tu jogou fora algumas oportunidades que seriam, para este tempo, importantíssimas para você. Só que o pior, não é nunca ter tido uma oportunidade. O pior é ter tido ela e não ter aproveitado. Não tem dor pior do que essa. Quanta gente que teve a oportunidade de ser um melhor amigo e não foi. Quanta gente que teve a oportunidade de ser um bom filho e não foi. Quanta gente que teve a oportunidade de ser um bom parente e não foi. Quanta gente que teve a oportunidade de ser um bom crente e até hoje não é. Quanta gente que teve a oportunidade de ser um bom pastor e até hoje não consegue. Quanta gente que teve a oportunidade de ser um bom empregado e hoje está ganhando um bom dinheiro na empresa, mas foi para a rua porque nunca valorizou a oportunidade que recebeu e deixou a oportunidade passar. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou pronto para te abençoar, mas será que tu está pronto para pegar a oportunidade e fazer uso dela? Lave as redes. Não vou nem terminar essa mensagem. Fique de pé. Tinha mais 3 pontos aqui só para considerar com vocês. Lave as redes. Porque o Jesus que vai te mandar pescar está de olho no teu comportamento enquanto a palavra é pregada. Oh, como eu adoro a Bíblia, irmão. Se tem uma coisa que eu sou muito apaixonado, irmão, mas muito apaixonado, é pelas Sagradas Escrituras. Irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela Bíblia. E quando eu li isso aqui, eu percebi uma revelação muito profunda. Jesus só mandou Pedro ir para o alto mar porque sabia que a ferramenta tinha passado pelo crivo do pescador, ainda que com o coração frustrado. Sabe o que é que a gente está fazendo aqui agora? Vou desenhar para você, não sair daqui dizendo que não entendeu a mensagem. O pastor está pregando, e você aí no seu lugar, está assim, ó, sentado, agora está de pé, né? Mas sentado tu está assim, vixe, eu podia estar formado hoje. Vixe, por que eu parei de estudar no 2º grau? Eu podia ter pregado uma mensagem mais abençoada. Eu podia ter feito uma oração que tivesse mudado a vida daquela pessoa. Sabe o que é isso? Pergunte o quê? Consciência de que a rede está furada. É reconhecer que a oportunidade foi. E agora, pastor? Costura ela aí. Como é que eu costuro? Ouvindo a palavra. A Bíblia é simples, irmão. Não precisa enfeitar o pavão. A Bíblia é simples. Enquanto ele prega, costura, mas escuta. Costura, mas escuta. Costura, mas escuta. Melhora, pastor? Melhoro, sem nenhum problema. Enquanto eu prego, analisa e toma uma atitude. 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 Não entendi? Vai entender agora. Deus está dizendo para alguém aqui: não adianta vir para culto e só observar o buraco na rede e
não costurá-la, reconhecendo que você precisa melhorar, reconhecendo que você pode ser melhor crente, reconhecendo que quando a oportunidade vier, e se ela vier, tu já vai estar pronto. Então, costura essa rede enquanto eu prego, costura essa rede enquanto eu prego. Para não ficar devendo, segundo ponto, saia daquilo que é superficial. Terceiro ponto, Jesus jamais vai chamar alguém que não tenha nada para perder. Quarto ponto, um pintor resumindo a história ia declarar que a alegria de Pedro em sua pintura estava no barco cheio. Ali ele encerraria a pintura ou a história. Mas Jesus deu um outro capítulo para essa história. Qual? Uma coisa é a alegria, ela passa. Outra coisa é a felicidade, ela é eterna. Entre uma alegria efêmera, entre uma alegria utópica, entre uma alegria em coisas, eu prefiro a essência da felicidade na pessoa dele, em quem ele é, no que ele pode, no que ele representa. Jesus está dizendo para alguém aqui: te alegra, mas não esqueça, esta alegria não pode ser em coisas, esta alegria tem que ser em mim, tem que estar em mim, tem que estar estabelecida no que eu sou, no que eu represento e no que eu posso fazer por você. Eu oro por você agora. Quer costurar a rede hoje? Sai daí e vem para frente do altar.